Começando mais uma edição de RD Online aqui na nossa RD TV, a TV do jornal Repórter Diário, hoje numa visita ao Colégio ESE São José, aqui em Santo André, colégio que se prepara para comemorar 74 anos agora em junho, mas apesar da idade, o olhar por aqui é para o novo, é para o futuro, é o que me contava inclusive a Yolanda de Benedetto, que é a diretora da escola e vai conversar com a gente a partir de agora. Yolanda, obrigado por nos receber aqui no São José. O que é mais importante, afinal de contas, o que os pais levam em conta na hora de escolher a escola para os filhos? A tradição ou a modernidade? Gustavo, a gente que agradece a presença de vocês aqui. Esse é o ponto. A tradição é a educação, ela é muito importante, o que se construiu ao longo de todos esses anos aqui, a nossa história, né, que se mistura com a história da cidade, mas também a inovação, olhar para o mundo, olhar para frente. Então eu quero te dizer que a nossa escola preza por essas duas coisas, pela tradição, pelo que a gente herdou de tanto trabalho, a história que a gente construiu, e o novo que está aí, que a gente tem se preparado muito para enfrentar os desafios aí da escola do século XXI. É a referência, portanto, é a tradição, o peso aí desse nome São José, sobretudo na cidade de Santo André, mas a sintonia com a atualidade, a sintonia com os acontecimentos e visando tudo isso, de olho nessa sintonia, quais são as novidades, por exemplo? Eu falei em modernidade, como é que a tecnologia está inserida hoje dentro aqui do colégio? De um modo geral, ela já acontece, todas as salas já têm todos os recursos necessários, a gente tem todo um cabeamento importante para dar conta do que chega aqui, é um prédio muito grande, são muitas salas, então todas elas são desenvolvidas para que os professores e os alunos tenham todos os recursos. Recursos digitais, tecnológicos, digitais, o que é preciso para que o aluno tenha sempre todas as ferramentas próximas, seja lá o tablet necessário como um apoio, como uma ferramenta numa determinada situação, ou seja, a própria simplesmente uma sala de aula que tenha todo o recurso midiático ali que o professor possa precisar. Mas é importante deixar bem claro que esses são recursos, são ferramentas, mas é o professor, é a equipe que dá conta do pedagógico dessa escola, é que constrói essa proposta aí no dia a dia. Eu sei, por exemplo, que vocês acabam de adquirir 40 tablets aí para os alunos e apesar, então, dessa aquisição, o conteúdo, a forma como se vai trabalhar com esse recurso é o mais importante, é o primordial. Sempre. Você diz 40 tablets, essa é a primeira, né? É o primeiro grupo. Aí, primeiro lote. É verdade, mas a gente tem 1.350 alunos, então aos poucos a gente vai organizando isso para que todos os grupos possam ter, mas as salas elas já são compostas desse material. É muito importante deixar isso bem claro, o que significa para a gente tudo isso. É um material de apoio. É a proposta pedagógica da escola que lança a mão do que ela precisa. Então, se hoje é um tablet, amanhã é um espaço diferente, depois é uma organização curricular diferente. Então, cada momento, a proposta que vai dizer o recurso que o professor precisa utilizar aí. Então, são ferramentas assim, importantíssimas, né? Principalmente quando a gente fala aí da sala de aula invertida, do ensino híbrido, mas é só uma ferramenta. É o professor que diz o que a gente faz aqui dentro. E o que são as salas mão na massa? A sala mão na massa ela é um espaço privilegiado. Acho que a escola inteira é mão na massa. Todos os espaços da escola são mão na massa. Mas a sala mão na massa, ela tem ali recursos, ferramentas, um material propício para aquela atividade. Então, por exemplo, a gente desenvolve em biologia articulações. Então, quando a professora está em sala de aula desenvolvendo esse conteúdo nos grupos, ela está lançando mão de um recurso que é a aula expositiva e tudo. No laboratório, na sala mão na massa, eles vão construir, eles vão encontrar articulação em outras maneiras, com outros materiais, sucata, a programação possível para que eles tenham recurso para isso. Então, a escola é mão na massa, mas essa sala tem alguns elementos que favorecem, né, a compreensão do aluno quando ele constrói ali a parte do conteúdo que ele está trabalhando.
o investimento nesses espaços internos, nesses novos espaços internos, é um dos focos no momento? Sempre foi. O sonho da gente era o ateliê. O ateliê ficou pronto em 2015. O nosso ateliê de artes, ele é belíssimo. Ele vem de um projeto para isso. E quando a gente percebe crianças da educação infantil até o 5º ano, por exemplo, que fazem uso do ateliê de baixo, pintando, usando, manipulando todo o material que está lá, é um espaço privilegiado para isso. Os maiores também têm um ateliê lá em cima, a sala de música, essa biblioteca, que é um sonho. Então, todo o investimento possível, né, dentro daquilo que a gente tem condições de fazer, porque a gente tem nossas missões também, por isso que nós existimos, mas tudo aquilo que é possível fazer de investimento nessa escola tem sido feito. Uma escola que tem uma tradição religiosa, né? Um viés religioso, inclusive. E como isso é tratado na escola? Não só a questão religiosa, como se trata a questão religiosa, a questão da orientação sexual, isso é debatido. A gente vive num momento em que se discute muito o bullying nas escolas. Como que o Colégio São José se preparou para essas questões? Gustavo, essa escola é declaradamente católica, né? As irmãs fundadoras escalabrinianas, né? Elas têm uma missão, a missão é o migrante. Eu fui aluna dessa escola, professora, coordenadora, e quando teve a primeira direção leiga, eu participei desse processo. Então, a questão da religiosidade é fundamental para a gente. No que diz respeito ao ensino religioso, ele é amplo. Então, o professor de ensino religioso, ele trabalha a religiosidade e todas as religiões. A importância de acolher, a importância de entender o credo do outro, isso para a gente é fundamental. Tanto é que a gente tem alunos aqui da comunidade judaica, da comunidade evangélica, e isso é importante para a gente, né? Porque a diversidade. Na pastoral, a gente tem ações que são mais voltadas aí para a nossa congregação, para a nossa missão. Mas é importante dizer que a religiosidade é que dá o tom nessa escola. Quando você me diz da questão de gênero ou até outras questões que permeiam a vida deles, tudo é discutido aqui. Essa é uma escola que tem espaço para a palavra, é uma escola da acolhida, e a gente faz questão de estar presente em todos os momentos com eles. O projeto Empatia, por exemplo, que é um projeto aí que faz parte principalmente do Fundo 2 e médio, mas já aparece em várias ações do Fundo 1, trata exatamente disso, do exercício de se colocar no lugar do outro, de entender a demanda do outro, que apesar de não concordar com a maneira que ele pensa ou com a maneira que ele agiu, conseguir fazer o exercício de entender o porquê daquela ação naquele momento, qual condição de vida aquela outra pessoa teve para acreditar naquelas coisas, né? E conviver em paz, né? Porque é isso que a gente preza muito aqui, né? O conflito, ele existe, principalmente, né, em alguns momentos da vida, mas que a gente saiba enfrentá-los, né, e da melhor maneira possível. Sem a violência, sem só o meu grupo que é bom, o outro maneira de pensar não é interessante. O Fundo, só para ficar claro para a nossa audiência, é fundamental, né? Tem o fundamental, tem o médio. Isso. É o fundamental 1, do 1º ao 5º ano, e fundamental 2, do 6º ao 9º. Aliás, eu acho importante, Yolanda, a gente abrir esse parêntese aqui, que a gente fala desse pessoal na fase escolar, não é? Mas do fundamental, do médio, mas eu acho que é muito importante isso que você coloca, do se colocar no lugar do outro, que faz falta até para outras gerações, não é? Diante de tudo que a gente acompanha no país atualmente, de discussões em redes sociais e tudo mais, falta mesmo a tolerância e a pessoa se colocar no lugar do outro, ter essa disposição mesmo, né? Empatia é exercício, sabe, Gustavo? É você, ao longo da tua vida, ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, de exercitar isso. E a criança, quando ela é provocada, espera um pouquinho, vamos ver se tem uma outra maneira da gente dizer isso que está te incomodando, sem que o outro se sinta magoado. Então, isso é uma construção. Quando a gente vê um aluno do ensino médio que já consegue, num espaço de debate, por exemplo, onde os argumentos são diferentes, ele consegue ouvir o outro e procurar compreender por que aquele outro pensa daquela maneira, aí a gente fica feliz de verdade, porque esse é o papel da escola também, né? A construção do conhecimento, nossa responsabilidade com o que é acadêmico, curricular. Ok, estamos quites, isso é fácil praticar. Agora, quando você se propõe a desenvolver crianças e jovens que conseguem olhar para o outro com respeito,
essa é a nossa ideia, esse é o nosso propósito, é o que nos move. Aliás, muitos conflitos hoje em dia vêm de discussões políticas, não é? E nós estamos num ano eleitoral, vamos escolher novo presidente da República, inclusive. Isso é debatido com os alunos, esse exercício da cidadania? Sempre, né? O exercício da cidadania sempre. Um trabalho que os professores fazem é dar condição para o pensamento. Então, quando você, por exemplo, o ensino médio tem um projeto que é o debate, né? O professor Luciano que toca. O Fundamental 2 e Médio trabalham com o Cineclube, o professor Reinaldo. Então, a partir dos filmes e das histórias ali vividas, como é que você se posicionaria? Qual o lugar? Então, eles argumentam em polos distintos para poder fazer esse exercício. É claro que o espaço da escola não é um espaço que privilegia discussão partidária, é claro que não é esse o objetivo, mas a compreensão do momento, a compreensão da história do país, a compreensão daquilo que eu posso me posicionar em algumas situações. Contextualizar para que a pessoa tenha condição de formar a própria opinião. Exatamente, contextualizar, né? A historicidade daquilo que a gente vive. Então, é um espaço do conhecimento. Onde tem conhecimento, tem argumento, tem a palavra. Eu acho que os alunos aqui percebem muito claramente, né, o espaço da palavra, onde eles podem se colocar, eles são ouvidos e a gente tem as intervenções, porque é o adulto que muitas vezes precisa iniciar esse caminho, mostrar para eles, né? Que novidades você destacaria do São José agora, já pensando nos próximos 74 anos? Como é que a escola... Vem as comemorações aí, se quiser falar inclusive de junho, mas como é que a escola se prepara para os próximos anos? Há plano, por exemplo, de expansão? Sim, a gente já tem aí a aquisição de alguns terrenos próximos, onde a gente pretende fazer um espaço mais ampliado para as crianças e jovens que ficam no período integral, do que é físico, sempre planos, né? Sempre cuidado, e da história, né? Os pais hoje têm um recurso, por exemplo, aqui, para disponibilizar via aplicativo créditos para os filhos comprarem produtos na cantina ou para monitorar o cardápio, montar o cardápio dos próprios filhos, mas, ao mesmo tempo, querem ter a referência histórica e de tradição da escola. É isso mesmo. Eu acho que esses todos, a cantina, o transporte, o material de apoio, tudo isso é muito importante. Tudo isso faz com que a construção do conhecimento, o espaço seja mais agradável, rápido, o pai possa acompanhar tudo muito de perto. Isso é fundamental, mas não é só isso. Isso é apoio, é a pessoa. São as pessoas que fazem parte dessa escola que fazem isso aqui acontecer todos os dias. E que vão seguir fazendo acontecer. Com certeza, espero que sim, todos nós aí, a equipe de professores, incansável, sabe, Gustavo? É um pessoal incansável na busca do conhecimento, da organização curricular, agora a gente estudando aí a nova base, o que vamos fazer com ela, né? Algumas coisas a gente não tem controle, quando você tem uma questão da legislação, mas o que fazer com isso está nas nossas mãos, né? Então, são essas pessoas que fazem a diferença e que vão continuar fazendo a diferença aí nos próximos 70 anos. Então, Yolanda, eu só posso desejar aí vida longa para o São José, não é? Mais 74 anos, porque, como a gente falou aqui, é modernidade e tradição aqui na nossa região do Grande ABC, aqui na cidade de Santo André. Mais uma vez, obrigado por nos receber. Obrigada, eu que agradeço. E é um prazer ter vocês aqui conhecendo o nosso espaço, a nossa escola. Agora é a festa, né? Comemorar. Agora vamos para a comemoração. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou. Lembrando que você tem acesso a todos os conteúdos do RD em diversas plataformas. Aqui online, acessando repórterdiario.com.br, você confere os vídeos da RDTV e todas as matérias atualizadas minuto a minuto para você ficar por dentro do que é notícia nas 7 cidades. Tem ainda a edição impressa do Jornal Repórter Diário, circulando às sextas-feiras em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e mensalmente a RD em revista com conteúdo exclusivo. Não se esqueça das nossas redes sociais. Até!